Bom dia a todos. Hoje é dia 30 de agosto de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora de hoje, do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, todos os juízes titulares, inclusive representação fiscal. Vice-presidente, Dr. Douglas Kuchiyama, Flávio Arantes e também Maria Alice Formigoni. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Nós temos hoje 2 processos em pauta, sem pedidos de sustentação oral. Então, iniciando aqui o julgamento dos processos, eu vou seguir aqui a pauta. O primeiro da pauta é Oldflex Comércio e Distribuidora Limitada. O relator é o Dr. Douglas Kakazo Kuchiyama, e o voto do Dr. Douglas já está registrado. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente o processo e o seu voto. Dr. Douglas, com a palavra. Bom dia a todos. É um recurso ordinário em face da decisão que julgou procedente auto de infração, lavrado contra a empresa, que teria cometido as infrações abaixo. Então, infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda, quando couber, na prestação de serviço. Remeteu e transportou no período de abril a julho de 2016 mercadorias no valor ali indicado, a destinatário situado neste estado, diverso do indicado nos documentos fiscais de emissão própria relacionados no demonstrativo anexo, conforme se comprova pelas cópias dos documentos anexados a saber: status cadastro do destinatário, com indicação da situação cadastral inapta, idade de início da atividade em 28/3/2016, mesma data da abertura do estabelecimento. Ficha de inscrição do CNPJ do destinatário, indicando situação cadastral abaixada, por motivo de inexistência de fato. Publicações no Diário Oficial do Estado do comunicado da cassação da inscrição estadual da empresa destinatária por motivo de não localização do estabelecimento. Documentos fiscais nos quais a empresa abaixo discriminada consta como destinatária. E notificação para prestar informações acerca das informações. O suposto destinatário, constando documento fiscal, é a empresa Célio Maurício Pereira, não localizada, com data de início da atividade 28/3/2016, mesma data da abertura. A empresa autuada foi notificada da lavratura do AIM e apresentou defesa em que alegou em apertada síntese, preliminarmente, que o auto de infração não demonstra o valor de ICMS devido, correção monetária, juros de mora, multa e total geral, custando dessa forma inválidos de vícios insanáveis, cerceando o direito à defesa técnica e, evidentemente, impossibilitando de impugnar o ventilado débito tributário. O imposto devido na operação foi regularmente lançado pelas empresas envolvidas, mesmo sendo inábil o documento para o ofício estadual paulista. Presunção de boa-fé, ilegalidade ou confiscatoriedade da multa, legalidade dos acréscimos de juros acumulados com correção monetária, enquanto ao mérito que a impugnante foi cautelosa em verificar a idoneidade da compradora, recebeu mercadorias em total boa-fé. Foi apresentada a manifestação fiscal em que o fiscal autuante impugnou pela manutenção integral do auto, sobreveio decisão que julgou procedente o AIM. O contribuinte, ora recorrente, apresentou recurso ordinário, em que reiterou suas alegações. Encontrou as razões ao recurso ordinário as folhas 252 e 257, pugnando pelo seu não provimento. Este é o relatório e já passo para o voto, presidente. Então, a preliminar de nulidade, o recorrente alega em sede preliminar, nulidade por falta de demonstração do valor de ICMS devido, correção monetária, juros de mora, multa e total geral, estando dessa forma inválido de vícios insanáveis, cerceando a defesa técnica e, evidentemente, impossibilitando de impugnar o ventilado débito tributário. Por outro lado, diante da fragilidade do argumento apresentado, limitamos-nos a transcrever trecho da decisão recorrida com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir. Os valores de todos os componentes do débito fiscal constam no corpo do auto de infração, imposição de multas, AIM. Folha 2, e os respectivos cálculos estão devidamente deduzidos no demonstrativo no DDF, anexado às folhas 4 a 7. Os demonstrativos elaborados pelo fisco são admitidos como elemento de prova e
Para contraditar as operações elencadas, o sujeito passivo deve indicar de forma precisa a incorreção, com base no artigo 22 da Lei 13457. É preciso ser esclarecido ainda que o artigo 566 do RICMES, que tratava da atualização monetária dos débitos fiscais, foi revogado pelo Decreto 55437, de 17 de fevereiro de 2010. Por isso, no campo 36 do AIN, folha 3, o valor da correção monetária é zero. Novo cerceamento do direito de defesa, na medida em que é impugnante, ao ser notificada a autuação, dispôs de todas as informações e elementos necessários para propiciar a elaboração de sua impugnação, apresentando argumentos que demonstram ter a plena ciência da matéria que envolve a acusação, sendo ainda desfavorável ao defendente, a presente decisão poderá valer-se ainda dos recursos previstos na Lei do Processo Administrativo Estadual. O presente auto de infração não pode ser declarado nulo em face do que dispõe o artigo 11 da Lei 13457, somente o vício que não permita a perfeita identificação da natureza da infração ou da pessoa do infrator enseja a decretação de nulidade do auto de infração. Tais elementos encontram-se perfeitamente caracterizados nos autos. Verifica-se ainda que todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 34 da Lei 13457, bem como os pressupostos do artigo 142 do CTN, foram atendidos. Além disso, ainda está devidamente fundamentado e instruído com provas suficientes a comprovar o cometimento da infração. Sendo assim, quanto a preliminar arguida, não há o que prover. A questão que não merece conhecimento é com relação à ilegalidade ou caráter confiscatório da multa e atualização da base de cálculo da multa. Aí tem aquela questão que eu menciono no artigo 28 da Lei 13457, que aí por isso eu não estou conhecendo, e aplico também a súmula 13 do TIT, que fala sobre a atualização da multa. Então, portanto, deixo de conhecer do recurso quanto a estes pontos. Quanto ao mérito do recurso, vemos que o recorrente não tem razão e me utilizo também das razões de decidir, da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir. Antes da autuação, a impugnante foi notificada a apresentar documentos com prazo hábil para o atendimento, como demonstram as folhas 131 e 132, não tendo prestado esclarecimentos conclusivos quanto aos itens questionados. Imperioso ressaltar, o impugnante prossegue optando pela continuidade de não oferecer junto à defesa qualquer elemento que dê suporte a seus argumentos. Mesmo assim, a presente autuação não decorreu dessa ausência de esclarecimentos, tampouco de fornecimento de documentos. Por sua vez, o fisco apresenta documentos que demonstram que a requerente praticou a infração a ela imputada. Em que pese a alegação de inexistência de dolo, fraude e conluio, as acusações que são imputadas a defendente são objetivas. Em função do que versa o artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente, de forma que não é necessário adentrar nos aspectos subjetivos da sua conduta. Sem comprovar aquilo que alega, a requerente afirma ter sido cautelosa em verificar a regularidade do suposto fornecedor. Não há nos autos sequer uma cópia do Sintegra, documento fundamental para comprovar que, ao ajustar a negociação, o contribuinte ao menos pesquisou a situação fiscal do seu parceiro comercial. Dessa forma, o autuado não demonstrou que buscou cumprir os mandamentos do artigo 22A da Lei 6374 de 89, tampouco a obrigação do artigo 203 do RICMES. Esses dispositivos ajudam a impedir que recaiam ônus sobre toda a sociedade. Por isso, é de extrema importância a verificação da regularidade de parceiros comerciais, uma relação que envolva a sistemática de tributos não cumulativos. A atividade empresarial envolve riscos, como vender para mal pagador, receber dinheiro falso, receber cheques sem suficiente provisão de fundos, etc. Assim, cabe à empresa tomar as medidas necessárias para se assegurar das regularidades de seus parceiros comerciais, bem como evitar futuros problemas, não só no âmbito tributário. De acordo com a portaria CAT 162, 2008, a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas não implica a validação das informações nela contidas. Artigo 10. Reitera-se que a notificação expedida pelo fisco foi atendida de forma sintética, não tendo sido apresentados esclarecimentos conclusivos quanto a alguns itens questionados. Os autos prosseguem sem elementos que confirmem que as supostas operações ocorreram da forma narrada nos documentos fiscais, tais como comprovantes de pagamento, informações sobre transporte, destino e utilização das supostas mercadorias adquiridas, registros contábeis, dentre outros. Portanto, analisando as provas presentes nos autos, não se verifica o cumprimento das condições firmadas pela jurisprudência para a constatação da boa-fé.
como foi amplamente discutido e comprovado nesse julgamento, o contribuinte infringiu a legislação vigente, o que acarretou na lavratura do presente auto de infração, consequente aplicação da multa, corretamente tipificada. Sendo assim, não há que se falar em benefício da dúvida. A boa-fé alegada pelo autuado, a princípio, não pode ser invocada na presente situação, tendo em vista que dispõe o artigo 136 CTN. Desta maneira, não há no âmbito tributário que se analisar para fins de aplicação de penalidades o elemento subjetivo que teria orientado a ação do infrator, sendo as multas por infração à legislação tributária aplicadas de forma objetiva, independentemente da intenção do agente, ou seja, não é requisito que o autor tenha agido com dolo, fraude e simulação. Aí eu transcrevo aqui uma jurisprudência do TIT, que faz menção ao recurso especial 1.148.444 de Minas Gerais, que fala da boa-fé. Então, neste caso, o fato e efeito da boa-fé é caracterizado pela concomitância de seus 4 requisitos já aceitos pelo STJ, seria suficiente ao cancelamento somente das relações jurídicas sancionatórias pelas autuações de crédito indevidos. Se não, vejamos. A comprovada ocorrência de relações comerciais, compra, venda, transferências, indica circunstâncias favoráveis ao entendimento de que o adquirente, na sua ótica, estaria agindo dentro da normalidade comercial, primeiro indicativo parcial para a conclusão da boa-fé. O relatório de apuração confeccionado em momento posterior aos negócios jurídicos e sua ausência de publicidade até a notificação regular do AIN, feita ao adquirente, seriam motivos indicadores, mas parciais ainda, de sua ausência de culpa na negociação. A verificação constante das informações se integra, indicando a regularidade do contribuinte, suposto emitente na época das operações, atestaria a não negligência na atividade fiscal limitada atribuível ao contribuinte adquirente, e o pagamento comprovado ao emitente das notas fiscais, dos valores nelas identificados através de instituição financeira, completaria o quadro indicativo de boa-fé. No caso dos autos, não se comprovou o preenchimento dos requisitos acima, motivo pelo qual não há que se falar em boa-fé nos presentes autos. Portanto, não há que prover juros acima da taxa Selic. O contribuinte trouxe essa alegação também. Então, com relação a este ponto, merece prosperar a alegação do contribuinte diante da reformulação da súmula TIT número 10. A taxa de juros deve se limitar da taxa Selic. E, ao aplicar o disposto na súmula 10, limita-se os juros ao da Selic. Então, conclusão, conheço em parte do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, para limitar os juros à taxa Selic nos termos do disposto na súmula TIT número 10. Como voto, presidente? Cumprimento o Dr. Douglas, ilustre relator, pelo voto proferido, analisando aí todas as alegações do contribuinte na fase recursal. Eu passo, então, a palavra aos colegas, aos juízes, para debate. Doutor Douglas, eu parabenizo pelo voto. Eu fiquei com uma dúvida. É uma infração por descumprimento de obrigação acessória, mas está sendo exigido imposto, né? Tem alguma objeção quanto a isso no recurso? Não, a única questão que ele fala ele não chega a entrar no mérito mesmo. Ele só fala assim, ele fala em 2 momentos dessa questão. Primeiro, ele fala que os tributos foram pagos, das operações todas, e ele fala que não teve dolo, fraude, simulação, comum e tal, mas não fala especificamente, é uma infração, sei lá, não entra no mérito, não. No caso, se fosse afastar a exigência do imposto, seria decisão de ofício. O recurso não tem esse pedido. Isso, exato. Joia. Eu vou acompanhar, porque eu entendo que não cabe decidir de ofício nesse caso específico aí. Estamos de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Essa questão do imposto realmente também me chamou a atenção, mas como não tem nada no recurso ordinário contradizendo esse fato, e ele não traz prova de que
apesar dele ter remetido a destinatário adverso, ele teria escriturado no registro de saída e efetuado o pagamento, então eu acho que o auto é procedente. E realmente não há que se falar em retirar o imposto de ofício, né? Sendo que ele mesmo não só não alegou, como não fez prova de que o imposto foi pago. Então, estamos de acordo com o voto do senhor presidente, do senhor relator. Ele está... A responsabilidade pelo imposto é solidária aqui? É por solidariedade? Não? O imposto está destacado nas notas aí, eu não sei se foi levado para o livro, né? Está sendo cobrado o imposto no auto de infração e nas notas ele está destacado. Isso, o imposto é dele, não é solidário. A imposto é dele. Isso. Bom, eu também vou acompanhar no mesmo sentido, porque realmente ele não impugnou especificamente esse aspecto, né? Tanto é que acho que a questão da nulidade que ele quer alegar, e ele fala de fato que na primeira alegação de nulidade que ele fala é que não tem informação sobre o ICMS, juros, multa, então está tudo ali no DDF. Ele poderia, nesse ponto, falar, olha, né, tem a questão do imposto e tal, ou em algum outro lugar, mas ele não falou em lugar nenhum nesse sentido. Então fica difícil a gente derrubar qualquer coisa, né? Eu também vou acompanhar o Dr. Douglas, parabenizo pelo voto, também achei muito bem elaborado, estou de acordo com as observações dos senhores. Muito bem, então estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido em parte e na parte conhecida, parcialmente provido apenas para excluir o excesso de juros, conforme súmula 10 do TIT. Votação à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos então ao próximo processo da pauta. O próximo processo da pauta é Felipe Ferreira Caldeira. É um recurso de ofício, o AIN ao 4.145.593. Relatora, a doutora Maria Alice Formigoni. Não há pedido de sustentação oral. Eu passo, então, a palavra para a doutora Maria Alice para que profira o seu voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Edivaldo. Eu vou passar a leitura do voto e tem alguns detalhes assim. Então, o presente processo versa sobre a IN 4.145.593.9, por meio do qual foram imputadas as 3 acusações transcritas a seguir contra o autuado, inclusão da empresa Caldeira Participações Limitada no polo passivo, com atribuição de responsabilidade solidária, com fundamento no artigo 9º, inciso 12 da Lei 6374 de 89. As 2 primeiras acusações são de falta de pagamento do ICMS nos períodos indicados, né, em cada item, relativos a operações de saída tributadas de mercadorias de estabelecimento constituído por interposta pessoa. Tais operações foram amparadas, no caso do item 1, por cupons fiscais eletrônicos, elencados no demonstrativo 1, e no caso do item 2, os documentos fiscais foram notas fiscais eletrônicas, tá? Relacionadas no demonstrativo 2, e nos 2 casos, esses documentos, tanto do item 1 quanto do item 2, foram emitidos em nome de uma empresa Scaranza Fashion Hortolândia Eireli ME, cuja inscrição foi declarada nula em decorrência de simulação do quadro societário da empresa no âmbito do PCN, protocolado número tal,
revestindo-se o autuado, esse Felipe Caldeira Ferreira, da condição de contribuinte do imposto, conforme ditames do artigo 7º, parágrafo único, item 5 da Lei 6374 de 89. Então, as duas primeiras infrações são de falta de pagamento, em saídas promovidas em nome dessa empresa cuja inscrição foi declarada nula. A terceira infração foi o seguinte: o autuado exerceu atividade de comércio no período tal, sem estar devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, ao promover operações de saída tributadas de mercadorias de estabelecimento constituído por interposta pessoa. Aí essas operações são aquelas referidas nos itens 1 e 2 anteriores, tá? Foram realizados os seguintes atos processuais: a impugnação conjunta do AIM pelo autuado e pela responsável solidária, manifestação fiscal sobre a impugnação, decisão de primeira instância com cancelamento total da autuação e interposição do recurso de ofício, parecer sobre o recurso de ofício, por meio do qual a representação fiscal solicitou o seu provimento. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de ofício. Então, agora eu passo diretamente ao voto. A autuação sob exame está diretamente relacionada à declaração de nulidade da inscrição estadual do contribuinte Scaranza Fashion Hortolândia Eireli ME, com fundamento no artigo 32 do RICMES, hipótese de simulação do quadro societário da empresa, conforme decidido nos autos do processo Cefaz número tal. Para sustentar as acusações, o fisco juntou relatório circunstanciado, demonstrativos 1 e 2, onde, respectivamente, constam as relações de documentos fiscais mencionados nas acusações dos itens 1 e 2, amostras dos documentos relacionados nos demonstrativos 1 e 2, em conformidade com o artigo 22, inciso 3 da Lei 13.457 de 2009, extrato de consulta de GARI, GNRE e ICMS, indicando ausência de recolhimento de valores relacionados ao CPF do autuado, cópia do processo Cefaz, número tal, relativo ao PCN, da empresa Scaranza Fashion Hortolândia, cópia do CADESP, das fichas cadastrais na JUSESP e do CNPJ das pessoas jurídicas e estabelecimentos envolvidos no referido processo Cefaz. Na impugnação ao AIM, por sua vez, o autuado e a empresa incluída no polo passivo como responsável solidário alegaram em resumo: 1. A inexistência de grupo econômico. 2. A não comprovação da efetiva realização do fato oponível tributário pelos autuados. 3. Empresas interdependentes e com gestão autônoma. 4. Ausência de ato ilícito cometido pelo sócio que justifique sua responsabilidade solidária. 5. A natureza confiscatória da multa. E, ao final, solicitaram subsidiariamente a relevação das multas aplicadas nos termos do 527-A do RICMES. Na decisão de piso, após um breve apanhado dos fatos relacionados à declaração de nulidade da inscrição estadual da Scaranza Fashion Hortolândia Eireli ME e autuação sob exame, a ilustre julgadora tributária concluiu nos itens 22 a 24 que não foram juntadas à acusação provas suficientes para atribuir ao autuado e nem à empresa Caldeira Participações responsabilidade pelas infrações, conforme transcrito a seguir, e assim decidiu pelo cancelamento integral da acusação. Então, aspas. Item 22 da decisão. Ao se analisar o PCN da empresa Scaranza, é possível verificar que foram apresentadas provas de que a empresa estava funcionando no endereço indicado no CADESP de forma irregular. Entretanto, essas provas, no entender desta julgadora, não foram suficientes para demonstrar que a pessoa que efetivamente administrava a empresa Scaranza ME era o senhor Felipe Ferreira Caldeira. O fato do senhor Felipe figurar como avalista em contratos de financiamento e como sócio da empresa Scaranza Limitada não é suficiente para torná-lo responsável por fatos tributários. Há necessidade de provas mais robustas que comprovem o liame entre as irregularidades apuradas
junto à empresa Scarians ME e o senhor Felipe. Aí no item 24, esta julgadora também não vislumbrou nos autos qualquer elemento de prova que possibilite colocar a empresa Caldeira Participações Limitada como responsável solidário. Fecha aspas. Entretanto, agora voltando para o meu voto, diversas alegações e documentos relevantes apresentados pelo fisco, tanto com relação à atribuição das infrações ao autuado, quanto à Caldeira Participações Limitada, por responsabilidade solidária, não foram analisadas na decisão de primeira instância sem justificativa admissível, conforme alertado nos itens 9 a 22 do parecer ao recurso de ofício, os quais vale a pena transcrever. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a ler todo o processo, se querem que eu leia esses itens. Tá? Eu vou passar agora diretamente para o item 9, e aí, conforme seja, eu leio esse trecho que eu transcrevi do parecer ao recurso de ofício. Então, no item 9, além disso, diante do cancelamento sumário da autuação, na decisão de primeira instância, tampouco foram analisados os argumentos e documentos trazidos na defesa, tanto com relação ao mérito quanto sobre a multa aplicada, o que caracterizaria a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, caso o processo viesse a ser decidido em favor do fisco por esta Câmara julgadora. Ante exposto, considero que a decisão recorrida padece de nulidade por falta de análise de argumentos e documentos relevantes apresentados pelas partes, sem justificativa admissível, devendo o processo retornar à primeira instância para que seja proferida decisão válida. Então, assim, eu assim, estudei muito esse processo, sabe? Tive muita dificuldade não tanta dificuldade, mas uma certa dificuldade assim de definir qual que seria a melhor solução, mas depois me pareceu que não tem como decidir de forma diversa, porque a decisão de primeira instância, não, na verdade, não está fundamentada, né? Não teve análise da maior parte dos argumentos, não teve, assim, nos itens 9 ao 21, não, desculpa, nos itens 12 ao 21, que é quando começa a parte decisória, ela, na verdade, faz um resumo assim, do que já constava do processo, o que ela trouxe mesmo de contribuição, vamos dizer assim, de análise da decisão, foram só esses 3 itens, mas o processo assim, tem muita coisa que foi passada ao largo, que foi ignorada, então, tanto da parte da acusação quanto da defesa. Assim, com relação ao autuado, ao Felipe Ferreira Caldeira, ela até fez umas observações, mas em relação à responsabilidade solidária dessa Caldeira Participações Limitada, o item 24 eu considero que não tem nenhum fundamento, assim, não vislumbrou nos autos qualquer elemento de prova, assim, isso para mim não é justificativo, assim, admissível. Então, não sei, eu gostaria de ouvir dos senhores qual a posição dos senhores sobre esse caso. Se quiserem, assim, para entrar mais em detalhes, eu posso ler essas observações do parecer do recurso de ofício que eu transcrevi, que eu achei muito oportunas. O processo está em discussão. Senhor presidente, a gente concorda com o voto da doutora Maria Alice, porque no próprio parecer em recurso de ofício, além de todas as provas que a gente entende que foram efetuadas nos autos, como a doutora Maria Alice bem trouxe, né, no seu voto, a gente, por diversas passagens, a gente fala, olha, a julgadora não se atentou a esse fato, não se atentou a esse fato, não se atentou a esse documento, a essa prova, tal. Então, realmente, eu acho que a decisão está bem rasa, não foi a fundo nas provas trazidas pelo fisco. E acho que uma falta de fundamentação realmente justifica a anulação da decisão de primeira instância para que outra seja produzida. Estamos de acordo, sim, senhor presidente. Obrigado, Pedro.
parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto. Eu achei um processo bastante interessante, a forma de autuação, né? Está sendo eleito aí um sujeito passivo, um contribuinte de fato, não de direito, né? E imputada a responsabilidade solidária de uma pessoa jurídica. Eu acho que tem questões bastante interessantes de direito para serem analisadas aí nesse auto de infração, mas para serem analisadas a gente precisaria superar essa questão dos fatos aí, né? Eu achei bastante interessante o auto de infração, mas as discussões que eu acho mais interessantes não estão sendo feitas justamente por não se ultrapassar essa questão da matéria de fato aí, né? Então, eu vou acompanhar pela nulidade, vamos ver se retorna para analisar mais adiante. Eu só vou querer eu queria uns 2 ou 3 minutinhos, eu queria dar uma olhada no processo em mesa. Eu já vou. Doutor Orivaldo, qualquer dúvida também, qualquer esclarecimento, eu posso, tá? Qualquer dúvida que você tiver, eu posso esclarecer, porque Tá é um bom. processo assim que os fatos estão bem intrincados. Sim, eu Assim, é percebi. cheio de detalhes, é cheio de pormenores, assim, que foram, assim, bastante ignorados na decisão de primeira instância. E o duro é que, às vezes, a gente, assim, declara essa nulidade e retorna à primeira instância, por vezes, ao mesmo julgador, e ele não aperfeiçoa, assim, não modifica muito, né? Isso que é duro. Ok. Realmente o processo é bem. Ele é diferente, né? Vamos dizer assim. Tem alguns detalhes, algumas particularidades desse processo. Olha, posso fazer um breve resumo, que é o seguinte: a fiscalização estava cumprindo uma ordem fiscal, assim, de uma operação qualquer, aí chegou foi fazer cumprir essa OSF, verificou que no mesmo endereço estavam constituídas duas empresas ativas, que era a Scaranza Limitada e a Scaranza ME Eireli, né? Ao mesmo tempo. Aí essa diligência foi realizada, acho que foi, só um minutinho, eu fiz aqui. Foi realizada, acho que foi em agosto de 2017. Aí depois, pouco tempo depois, em novembro de 2017, uma das empresas pediu baixa voluntariamente, né, uma das inscrições. Aí eles resolveram verificar, assim, com mais detalhes, assim, aprofundar um pouco mais a fiscalização, e essa empresa que permaneceu remanescente, eles verificavam que não recolhia nenhum valor de imposto, né? E pediram alguns esclarecimentos para o titular, que era Eireli. E aí, com os esclarecimentos que ele trouxe, verificaram que ele não tinha capacidade financeira para ser titular daquela empresa, tá? Porque ele ingressou na empresa e pediram cópia da declaração de imposto de renda, detalhes sobre as operações, e verificaram uma série de inconsistências. Então, aí abriram um PCN. Aí o que aconteceu? No começo, assim, foi sem a suspensão da inscrição estadual. A inscrição estadual permaneceu ativa. Só que no PCN teve uma série de atribulações que o titular ele alegou que não foi dada vista para ele, que ele não foi notificado com cópias dos documentos,
Aí depois foi aberta a vista para ele, mas ele não tirou nenhum cópia de nenhum documento. Enfim, teve uma conturbação aí no decorrer do PCN, e aí eles acabaram suspendendo a inscrição, e aí na defesa não teve nenhuma alegação, assim, pelo menos o fisco considerou que afastasse os indícios de irregularidade, de que a empresa estava constituída por uma interposta pessoa. Aí, depois de um tempo, eles mudaram o quadro societário da empresa, transformaram a empresa de Eireli para limitada, e aí teve o ingresso desse Felipe Caldeira e da Caldeira Participações, e tentaram alegar que o PCN estava sem objeto, porque tinha havido transformação da empresa, mudança do quadro societário, enfim. Aí, no final, foi declarada a nulidade da inscrição, eles ainda chegaram a interpor um recurso administrativo, que foi indeferido pelo DIGES. Tá, esses foram os detalhes do PCN. Aí, no relatório circunstanciado, no relatório circunstanciado do auto, foram feitas várias observações sobre as razões, né, que o fisco estaria atribuindo a responsabilidade ao Felipe Caldeira, né, a autoria, né, da falta de pagamento ao Felipe Caldeira e a responsabilidade solidária Caldeira Participações. E aí, no parecer ao recurso de ofício, foram, assim, apontados esses aspectos que foram ignorados pela decisão de primeira instância. Entendi. Está sem som, doutor Orivaldo. Eu não sei, para mim aqui está aparecendo, a Maria Alice está congelada na tela. Agora a doutora Maria Alice está sem som. Não, estou congelada. Tava assim, sem som, para mim pelo menos. Eu não sei se vocês estavam ouvindo. Eu acho que eu que estou com problema aqui, hein? Aparentemente está normal aqui para mim. Eu acho que eu que estou com alguma instabilidade aqui, porque todos vocês estão tá recortando aqui a imagem e o som para mim. Para mim está normal. Eu vou. Agora parece que normalizou. Maria Alice, está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então, se você puder prosseguir, por favor. Então, acho que eu tinha já relatado, assim, o principal. Se vocês quiserem, eu posso ler aqui, que tem bastante detalhe nesse trecho que eu... Sim, eu não sei os demais juízes,
Eu acompanhei aí o seu relatório e também li aqui algumas partes do processo, o relatório circunstanciado, principalmente o item 15 do relatório circunstanciado, e também analisei aqui a decisão de primeira instância. Eu assim, estou convencido aqui que o seu voto está correto, eu vou lhe acompanhar. Tá bom. Vocês estão de acordo também com essa observação que eu coloquei no final do item 9? Que também, como ela não fez a análise de absolutamente nada sobre a defesa, se a gente julgasse eventualmente favoravelmente ao fisco aqui no recurso de ofício, haveria uma afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não sei se fiquei um pouco em dúvida sobre essa observação. Que, na verdade, só teria essa instância, né, para ser analisada a defesa. E ele não apresentou contrarrazões ainda, né? Não. Ficaria estranho. Então, É aquela coisa, né? Se ela já cancela o auto, ela não fala nada, né? Sobre multas, juros, essas coisas. Aí seria a teoria da causa madura, vai. A Câmara decide tudo, se fosse o caso da provimento por recurso ordinário. A primeira instância não falou sobre multa e juros, mas aqui a gente já decidiria e paciência, bola para frente. É assim mesmo que é feito, né? Mas a anulação acho que é a melhor decisão mesmo. Está muito rasa a decisão de primeira instância. Ela não analisa, em termos de fundamentação, está muito pobre. Ela precisaria analisar vários documentos trazidos pelo fisco. Até pelas particularidades do caso, né? Ela acho que mereceria uma análise um pouco mais detalhista do processo, das provas do processo, né? Uma avaliação, né? Realmente assim, eu estou de acordo aqui com a doutora Maria Alice. tá bom. Agora, só essa dúvida, essa parte final do item 9, vocês manteriam ou suprimiriam? Eu poder, porque, bom, voltando ao processo, é implícito, na minha visão, que o julgador teria que analisar não só as provas do físico, mas também do contribuinte. Mas essa observação eu poderia manter, eu não vejo problema nenhum. Não sei os demais colegas o que acham. Pode manter, sim, não teria problema, não prejudica, não. Porque, assim, realmente ela não analisou. Então, é um alerta, né? Olha, analise tudo, né? Para a gente não ter outras nulidades. Eu acho que, na minha opinião, pode manter, Maria Alice. Tá bom. Tudo bem. Então acho que eu já vou registrar. Pode ser? Pois não. Pode registrar e eu encerro os debates. Me passou despercebido, mas o Douglas está acompanhando também, né, Douglas? Sim. Eu parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto aí. Eu acho que não tem outra forma de decidir nesse caso. Pronto, já está Muito bem. registrado. Já está registrado. A proposta da ilustre relatora é pela anulação da decisão de primeiro grau. Estou, então, encerrando os debates.
Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Estou com um pouco de instabilidade aqui. Ah, agora que foi. Todos votaram. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. A unanimidade, decisão de primeira instância anulada, retorno do processo para a primeira instância para novo julgamento. Julgamento encerrado. Estou demorando um pouco aqui porque eu aqui estou com instabilidade aqui na... estou aqui, onde eu estou aqui, está com um pouco de instabilidade, está travando, está indo, mas está com dificuldade. Muito bem, julgamento encerrado. Com o encerramento do julgamento deste processo, encerramos então a pauta de hoje. Declaro então encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas.